1 Reis, capítulo 10. Alguém aqui já ouviu a história da rainha de Sabá? Vocês já ouviram falar dela ou não? Já ouviram falar do rei Salomão ou não? Já ouviu? Nós vamos para algo tão interessante, que muitas das vezes isso acontece sempre na nossa vida. Tem pessoas que duvidam da nossa fé. Tem pessoas que duvidam daquilo que somos com Deus. Só que essa mensagem vai trazer uma clareza, que até aqueles que em algum momento duvidam daquilo que o Senhor tem para você e fez na tua vida, eles vão ver com os próprios olhos. Você achou aí? 1 Reis, capítulo 10. Olha essa mensagem como ela é dita. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de quem, igreja? De Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio fazer o que, igreja? Veio o que? Fala. Veio prová-lo com perguntas difíceis. O intuito da rainha de Sabá chegar diante do rei Salomão era para fazer o quê? Testar, colocar ele à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras o que, igreja? Pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. E Salomão lhes deu resposta a todas as suas perguntas, e nada lhes houve profundo demais que não pudesse o que, igreja? Explicar. A sabedoria de Salomão era tão grande. Aquela rainha, ela tinha autoridade também. Ela era uma rainha, ela governava. Ela era alguém, talvez no reinado dela, uma autoridade, uma das mais inteligentes. E ela fez o seguinte: ela veio e foi colocar Salomão à prova. Colocar Salomão à prova. Com perguntas, a Bíblia fala, difíceis. Só que a Bíblia fala que Salomão lhe respondeu todas as perguntas, e nada lhes houve profundo demais que não pudesse o que? Explicar. Então, quando eu e você paramos para olhar para essa mensagem, vai ter gente que vai querer provar a tua sabedoria. Ou melhor dizendo, vai querer provar a tua fé. Vai querer provar a tua fé. Vai querer vir com coisas talvez difíceis. Vão talvez perguntar: mas você não busca a Deus? Por que você está doente? Ah, mas você não busca a Deus? Por que a sua casa está destruída? Ah, mas por quê? Porque as pessoas, elas vão querer te colocar também à prova. Só que existia algo dentro de Salomão. E o que havia dentro de Salomão, igreja? Uma sabedoria de quem? De Deus. E para que você possa responder todas as perguntas, o que precisa estar dentro de você? Tem 2 lugares aqui, tá bom, irmã? Pode vir aqui, tem 2 lugares aqui também, ó. O que nós precisamos ter então, igreja? Para quando as pessoas for colocar a gente na prova? Sabedoria. O que nós necessitamos, o que nós precisamos é de sabedoria. Porque se alguém te confrontar e você não tem a sabedoria divina, você vai ficar o quê? Calado. Talvez muitas pessoas já te colocaram em xeque. Quem já jogou xadrez? Já jogou xadrez? Quando você coloca uma peça em xeque, é porque aquela pessoa tem apenas mais um movimento para se livrar. E o que acontece? Muitas das pessoas, com as perguntas difíceis,
Para quem não tem a sabedoria de Deus, vai ficar sem saber o que? Responder. É o que talvez as pessoas fazem. Mas você não é dizimista? Como é que você está passando necessidade? Você sabe responder essa pergunta ou não? Você sabe responder a pergunta quando alguém chega diante de você e fala: mas você não vai todo domingo na igreja? Por que teu filho está nas drogas ainda? Você não busca um Deus que é verdadeiro? Você não busca um Deus que é santo? Por que você não tem santidade? Você já parou para perceber isso? Muitas pessoas vão se aproximar de você, e muitas das pessoas talvez já colocaram a tua fé à prova. E se você é alguém que não busca a sabedoria de Deus, o que vai acontecer, igreja? Você vai acabar se envergonhando, e também envergonhando a quem? A Deus, por não ter a resposta certa. A Bíblia não fala que a resposta certa vem dos lábios do Senhor? Qual que é a resposta certa para todas as perguntas? A palavra de Deus. Porque quem maneja bem a palavra tem as respostas para todas as coisas, todas as perguntas. O porquê que talvez nem as pessoas chegam diante de você e fazem perguntas. Sabe o que acontece? Você talvez é a sua rainha de Sabá. Você mesmo se pergunta: mas por que eu não estou prosperando? Você talvez se pergunte: eu estou fazendo tudo certinho, estou fazendo votos, por que o voto que eu fiz ainda não teve o resultado? Se você faz essa pergunta, você acha que você tem alguma sabedoria divina na sua vida? Infelizmente não. Infelizmente não. A Bíblia fala que Abraão, ele é o nosso pai na fé. E muitas das vezes as respostas não estão naquilo que os nossos olhos vê, porque fé é aquilo que não se vê. E quando a gente entende que fé não é aquilo que se vê, mas aquilo que se espera, aquilo que se confia, você tem as respostas para todas as coisas, todas as perguntas. Talvez você se pergunte: poxa, mas eu estou indo, eu estou participando da Santa Ceia, eu estou buscando a Deus, eu estou honrando a Deus, estou sendo fiel, como nada mudou? É porque talvez está faltando uma sabedoria de você. E a única forma de receber essa sabedoria é mergulhando no quê? Na palavra de Deus. Só que eu quero que você entenda, quando aquela mulher, ela começou a perguntar, no versículo 3 diz: Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse, o que, igreja? Explicar. Na oportunidade que Salomão teve de pedir algo para Deus, o que ele pediu? Dinheiro, não foi? Quando Salomão teve a oportunidade de pedir algo para Deus, o que ele pediu? Cura, não foi? Foi não? Quando ele teve a oportunidade de pedir algo para Deus, o que ele pediu? Uma empresa, não foi? Não. Quando ele teve a oportunidade de pedir algo para Deus, o que ele pediu? O que ele pediu, igreja? O que ele pediu, igreja? Sabedoria. Sabedoria. Os obreiros podem pegar algumas cadeiras daqui e colocando ali para completar a coluna central, por favor. Pegar as cadeiras e colocar aqui, completando a coluna central, por favor. Então como que você vai ter todas as respostas? Quando você pede a Deus a sabedoria. Talvez a gente passe muito tempo pedindo todas as coisas para Deus, mas esquecemos de pedir o quê? Sabedoria. A gente ora muito, a gente pede muita prosperidade. É bom ou não? Sim. A gente ora e pede muita saúde. Sim ou não? Sim, tem que pedir. A gente ora pela nossa casa, pela nossa família. Ora ou não ora? Sim. E devemos orar. Só que talvez tenha uma deficiência na nossa vida, que é orar, se apresentar diante de Deus e pedir sabedoria. Porque se muitas das vezes a gente está parado, a gente está indeciso, a gente não sabe o que fazer, é porque está faltando o que, igreja? Fé? Empenho?
dedicação, está faltando o quê? Sabedoria. Porque fé você tem. Quem tem fé aqui, igreja? Quem tem força e dedicação? Quem tem muita dedicação? Quem começa e vai até o fim? Só que muitas das vezes a gente se sente parado. Poxa, e agora? A única coisa que falta para nós nesse momento é a sabedoria. É Deus abrir os nossos olhos e nos dar uma visão, nos dar uma direção. Aquela rainha saiu do lugar dela, do reinado dela, para ir diante de Salomão, colocar ele à prova, fazer perguntas difíceis, mas não houve nada que fosse profundo demais para ele, porque ele tinha a sabedoria de Deus. No versículo 4, diz assim: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de quem? De Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Como que ela ficou? Como fora de si. Ela saiu, ela ficou perdida, ela ficou sem entender. Por que que Salomão conquistou tudo aquilo, igreja? Por que que uma rainha chegando na casa de um rei? Porque você sabe que o ambiente é praticamente o quê? O mesmo. É a mesma coisa um rico na casa de um rico. Ele chega na casa de um rico, vê um helicóptero lá no L ponto dele, aí o outro vai lá visitar, também tem um L ponto, para ele é o quê? Normal. Ele vai na casa de um cara, ele vai de Ferrari, aí chega na casa do cara, o cara tem uma Ferrari também. Ele vai se espantar? Vai falar o quê? Tá tudo bem. Tá tudo no mesmo o quê? Ambiente. Mas imagina eu visitar um de vocês, em nome de Jesus eu creio nisso. Vou chegar com meu Peugeotzinho, nheque. Vou parar lá na porta da sua casa para fazer uma visita, mas não é para te colocar à prova não. É para fazer uma visita, comer aquele bolo de fubá, aquele bolo de milho. Na hora que entrar lá na sua casa tem uma BMW, uma Mercedes, uma Ferrari. O que acontece? É como aquela rainha, ela ficou meio que, falou, poxa, como assim, que doideira. Eu nunca vi uma de perto. Eu nunca nem abri a porta, eu nunca nem sentei. Para esse tipo de ambiente, isso é o quê? Normal. Porque sai fora da realidade. Só que ela era uma rainha. E o ambiente onde ela entrou, no reinado de Salomão, era como se ela não tivesse nada. Era como se ela não tivesse o quê? Nada. Nada. Ela ficou como se estivesse fora de si. Como se estivesse abobada. Vendo a roupa dos servos, falou, meu Deus, capaz que nem eu não estou usando a roupa que esse servo está usando. Na hora que ela viu a mesa de comida, um banquete, ela falou, meu Deus, agora imagina uma rainha, que tem costume de fazer o quê? Grandes banquetes, a irmã que trabalha, né, com buffet, né, fazendo grandes banquetes, não é verdade? Agora imagina uma rainha que tinha costume de fazer grandes banquetes, chegar diante de um banquete e ficar, que isso? Nós muitas das vezes quando vamos num casamento, isso, aquilo, a gente chega, poxa, que banquete, que é isso? Agora imagina uma rainha que é acostumada no luxo, acostumada nas riquezas, chegar diante de alguém e ver uma riqueza que fica o quê? Bobo. Talvez você se espante, mas é porque Salomão era um homem mais sábio. Mas o porquê que ele foi sábio? Porque ele pediu. Porque foi o que ele desejou. Foi o que ele pediu. Quando ele teve oportunidade, ele pediu. Sabe o que coloca
as melhores comidas na tua mesa, igreja? Talvez você pode achar que é o seu trabalho árduo, o seu suor. Sim, a Bíblia fala, né, que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas a sabedoria vai te dar fartura e abundância. Porque senão muitas das vezes a nossa vida só vive naquilo que eu sempre falo, só para empatar. Chega no final do mês, a pessoa ela empata, ela fala, ai que bom, paguei minhas contas, paguei a parcela da casa, do carro, paguei os cartões de crédito, sobrou quanto? Nem R$1, mas empatei, tá bom, tá bom? Não, de jeito nenhum. Mas a única forma de você se desenvolver é quando você tem uma sabedoria não humana. Porque você vê pessoas que buscam sabedoria humana. Eu conheço muitas pessoas. Quem conhece alguém que já fez faculdade vários anos, mas estudou muito, e hoje nem exerce aquilo que estudou tanto, não consegue nem emprego? Você conhece alguém assim? Mas a pessoa não é inteligente, sábia, mas chegou na onde? Tem pessoas, deixa eu te falar, tem pessoas que nunca estudaram, tem pessoas que talvez nunca fez faculdade, mas são tementes a Deus, honram a Deus. Deus deu uma visão, fez um empreendimento que ganha muito mais do que pessoas que gastaram muito dinheiro e fizeram faculdade. Sabia, igreja? Quem aqui tem um negócio próprio e nunca fez uma faculdade? Levanta a mão. Nunca fez uma faculdade? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem muita gente aqui. Você tem a sua empresa? Nunca fez uma faculdade? Deixa eu te falar. Você ganha muito mais que muita gente que estudou aí. Eu lembro quando eu abri a barbearia. Ali nos primeiros meses, eu vou falar para você que não tem problema. Há uns 8 anos atrás, nos inícios ali, já era 8 mil, 7 mil reais. Fácil. Fácil assim. Ralado. Agora existem muitas pessoas que estudam 4, 5 anos e para ganhar 7 mil reais, deixa eu te falar, tem gente que nem chega num salário como esse. Mas é uma visão. Engenheiro fazendo entrega? Tem engenheiro fazendo Uber, advogado fazendo Uber. Não que Uber é uma profissão desmerecida, não. Eu estou falando que porque saiu o quê? Fora. Saiu fora do contexto. Eu só quero abrir a tua visão nessa noite para que você entenda que para você crescer, para você desenvolver e viver coisas grandes na sua vida, uma coisa que você precisa muito é o quê? Da sabedoria de Deus. Salomão poderia ser envergonhado pela rainha de Sabá, mas se tinha uma coisa que ele buscou, recebeu e sabia empregar, era o quê? A sabedoria que Deus deu. Eu não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que você pode crescer muito na sua vida ainda. Não tem idade. Porque eu já estou velho, lorota. Você pode abrir mais uma renda, você pode pegar, ganhar mais dinheiro, viajar com a sua esposa, você pode conquistar muitas coisas ainda, sabia, igreja? Só que talvez você não consegue conquistar porque você se sente o quê? Travado. Você tem força, você tem fé, você tem saúde, só está faltando o quê? Sabedoria. Faltando o quê? Sabedoria. Tem gente que tem dinheiro na conta, dinheiro no banco, e não sabe nem como investir, não sabe o que fazer, não sabe como aquilo multiplicar. Tem gente que é mais besta ainda, que coloca na poupança para render. Você não serve para nada, cara. Você tá maluco, é? Você tá doido? É porque uma gente, meu dinheiro tá tendo na poupança, tá rendendo o quê? Aquilo não rende nada, você tá maluco? Você precisa ter sabedoria para empreender, ter sabedoria para crescer, sabedoria para fazer com que tudo saia do papel. Igreja, você está entendendo até aqui ou não? Como que ficou a rainha de Sabá? A rainha, quando viu, vamos ler a sequência de novo no 5. E na casa que Salomão edificara, Salomão edificou tudo que vamos ler aqui de novo, por conta da sabedoria. E a casa que edificara, a comida da sua mesa, o lugar dos seus o quê? Oficiais. Capaz que ela olhou ali e viu, poxa, onde os oficiais dormem, moram, está parecendo o meu palácio.
E os serviços dos seus criados, o serviço deles era com excelência. E o traje deles? Finíssimo. Não era só Salomão que andava com roupa fina, não. Os seus criados andavam tudo nos trinques. Imagina a rainha olhando ali, ela falou, nossa, será que é um príncipe passando? É um príncipe, rei? Não, isso aqui é o meu criado, é o que vai servir o frango caipira aqui pra gente, daqui a pouco. Você imagina, chegando. É surpreendente, sobrenatural ou não é? É algo grande. E a rainha olhando aquilo e vendo, meu Deus, o que é isso? Que trajes são esses? E os seus copeiros, e o que ela também ficou, talvez sem fôlego, ao ver os holocaustos que oferecia na onde? Na casa do Senhor. Ela ficou vendo os holocaustos, ou seja, as ofertas que Salomão entregava no que? Na casa do Senhor. É igual talvez quando você vê alguém falar que vai dar uma oferta de R$1.000 na igreja. Tem gente que fala, meu Deus, R$1.000. Ah, se eu tivesse R$1.000. E tem gente o quê? Ofertando. Imagina aquela rainha vendo Salomão fazendo inúmeros holocaustos. E ela falou, meu Deus, é quase o valor que eu tenho no meu reino. É o que ele está oferecendo. O que ele está oferecendo na casa do Senhor, talvez é maior do que o meu reino. Talvez alguém que talvez olhe e pensa, poxa, o fulano está ofertando R$2.000, e eu nem ganho R$2.000 por mês. É praticamente isso, trazendo para a sua o quê? Consciência. E quando isso aconteceu, ela ficou fora de si. E olha o que ela disse. Olha o que o rei na verdade disse, né? E disse ao rei, ela disse ao rei, e disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito, que igreja, ouvi na minha terra, e a respeito da tua, que igreja, sabedoria. Ela foi colocar Salomão à prova, porque ela tinha ouvido na terra dela, quem era o que? Salomão. Deixa eu te falar, tem muita gente que tem ouvido coisas a teu respeito. E o que eu quero trazer para a tua vida é, quando essas pessoas que ouviu que você é de Deus, que você serve a Deus, que você honra a Deus, quando essas pessoas for te colocar à prova, você tem tudo para mostrar o que você fala? Porque Salomão não só tinha o que falaram, mas ainda muito mais. Porque quando alguém for colocar você à prova, você tem conteúdo para mostrar que você é de Deus? Quando as pessoas falam, mas fulano é de Deus, ele vai lá na igreja, é dizimista, é ofertante, você tem os frutos para mostrar que você é mesmo? Ah, fulano é de oração, meu Deus, que clamor. Você tem os frutos para mostrar que realmente você é assim? Você está trazendo para sua mente isso, igreja, hoje? Tá ou não? Noite de Abraão, para abrir a sua visão. Abrir a sua visão. A gente já vai indo para o final da mensagem, para a gente ir para o clamor. Para você adorar, para você sair daqui com aquilo que Deus tem para você. Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria, porque não houve nada que ele foi extraordinário para ele. Eu, contudo, não cria naquelas o que, igreja? Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios o que, igreja? Olhos. Eis que não me contaram o quê? A metade. Ou seja, tudo aquilo que falaram de Salomão, na hora que ela viu, eu falei, o que falaram não é nem a metade do que os meus olhos, o que, igreja? Viram. É o que tem que acontecer, e é o que vai acontecer na tua vida. Quando alguém fala algo de você, eles vão ver que nem aquilo que contaram, não foi nem a metade do que você tem, não foi nem a metade do que você está vivendo. Só que você tem que ter esses frutos para mostrar. Você tem que ter a sabedoria de Deus para te levar para esses lugares. Porque senão as pessoas vão te colocar em prova.
e vai ver que você é lascado financeiramente, vai ver que você é doente, que você é enfermo, que seu casamento é uma porcaria, que você está caído. Ou eles vão olhar para você e falar: olha, eu já ouvi falar que o casamento deles era abençoado, mas ali é beijinho, abraço toda hora. É toda hora eu ouço: eu te amo, eu também te amo. É isso que tem que acontecer. Olha, eu tinha ouvido falar que fulano era próspero, mas na hora que eu vi ele naquele carro, eu vi que o negócio é mais do que eu imaginava. Você está pegando isso aqui ou não, igreja? É o que tem que acontecer. Aquilo que falarem de você, você tem que mostrar o dobro. Aquilo que falam de você, você tem que ser o dobro melhor. Se você tiver isso no teu coração, se você viver isso, isso vai mudar a tua vida. Isso vai mudar a tua percepção. Contudo não cria naquelas palavras até que vi com os meus próprios olhos. E eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Ou seja, é muito maior. Aquilo que eu ouvi da sabedoria e da prosperidade é o quê? Muito maior do que aqui eu ouvi. Felizes os teus homens. Felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e que ouvem a tua, que igreja? O que aquela rainha falou? Que aqueles que estão em volta de alguém que é sábio são felizes. Quem está em volta de um sábio são felizes, porque sempre está ouvindo o que? Uma sabedoria. Se tem algo que a gente deveria dar mais valor do que tudo, seria na sabedoria. Porque quando você tem um sábio que te instrui, quando você tem um sábio que te ensina, quando você tem um sábio que te molda, você é feliz. A palavra não fala: o meu povo padece por falta de quê? O povo padece por falta de quê? De conhecimento. Por que existe uma cambada de crente que é enganado? Porque não tem o quê? Sabedoria e conhecimento. E quando talvez tem um sábio que instrui, muitas das vezes não quê? Não dá moral. Mas aquela rainha vendo aquilo falou: cara, felizes são os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. E porque o Senhor ama a Israel, é porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituíste o que, igreja? Rei, para executares juízo e o que? Justiça. Pode glorificar bem forte o nome do Senhor, igreja. Como é que aquela mulher chegou lá? Querendo pôr Salomão à prova. Como é que ela saiu de lá? Bendito seja o Senhor. Saiu colocando um homem de Deus à prova, só que voltou glorificando ao Deus poderoso. Assim tem que ser a nossa vida. Assim tem que ser a vida de um sábio. Amém, igreja? As pessoas têm que olhar para você. Não sei se você teve a oportunidade de estar aqui ontem, mas a gente falou da importância do testemunho. Quem estava aqui ontem? Você lembra como a gente falou da importância do testemunho? O testemunho daquela serva de Naamã que tinha tudo para não falar nada, para não jorrar, mas jorrou. Tinha tudo. Então quando nós paramos para observar isso, quando as pessoas nos observarem, nos olharem, elas têm que sair da nossa presença, ou diante da nossa presença, dizer: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, e te colocou nesse trono, te colocou para governar essa casa, para governar essa empresa, governar esse trabalho. É porque o Senhor ama Israel, é porque o Senhor ama a tua casa que você vai governar, meu irmão. É porque o Senhor ama os teus filhos que você tem que ser sábio. É porque o Senhor ama essa cidade que nós devemos crescer em sabedoria.
É porque o Senhor ama essa igreja. É porque o Senhor ama esse ministério que nós precisamos o que, igreja? Crescer. Porque quanto mais a gente cresce em sabedoria, mais a gente mostra que Deus nos ama. Quanto mais respostas há em nós, mais a gente mostra que Deus nos ama. E é por isso que ele diz: é porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Quando Deus ama um lugar, o que tem que ser executado naquele lugar? O que tem que ser executado? Juízo e justiça. Só quem é sábio, segundo a Deus, sabe executar corretamente o juízo e a justiça, porque não vai colocar a sua justiça própria, mas a justiça de Deus. Tem gente que dá mais ouvido para a justiça humana, mas não dá ouvidos para a justiça de Deus, aonde nós deveríamos ser o contrário, ser alguém que impõe, mesmo se a justiça humana não dá bola, não dá ouvidos para a justiça de Deus, seja alguém que no ambiente onde você estiver reinando e governando, imponha sempre o juízo e a justiça de quem? De Deus. Na sua casa o que tem que ser imperado, tem que ser o quê? O juízo e a justiça de Deus. Mas se os familiares falar: ah, mas que todo mundo está fazendo, você não é todo mundo, aqui quem reina é eu, quem está governando é eu, é assim, assim e assim. E é isso que realmente faz com que a justiça de Deus reine, que é o que Salomão fez. Porque quando a justiça e o juízo é de Deus, até quem está ao seu redor recebe a providência, porque até os servos de Salomão se vestiam excelentemente, comiam do melhor, moravam bem, porque o seu Senhor, o seu rei, era justo. Se você é alguém justo, toda a tua casa vai comer do melhor dessa terra, vai vestir do melhor e vai ter as melhores coisas. Você entendeu isso ou não, igreja? Então pode glorificar bem forte o nome do Senhor Jesus.